O Viva Saúde de hoje está de volta falando sobre osteoporose com a nossa convidada, a médica reumatologista Cristiane Junqueira de Carvalho. No primeiro bloco nós já falamos que a osteoporose é uma doença silenciosa, ela não tem um sintoma muito claro, a não ser quando a pessoa começa a apresentar fraturas, né, cai, qualquer coisa quebra, né? Isso. Como diagnosticar a osteoporose? Então, Leia, o diagnóstico da osteoporose ele é feito através do exame que chama-se densitometria óssea. Então, existem indicações certas para a gente fazer esse exame, né? Mulheres acima de 65 anos, todas elas devem fazer o exame. Homens acima dos 70. Mulheres na pós-menopausa, abaixo dos 65 anos, mas que tenham fatores de risco para osteoporose, ou tem algum parente que tem osteoporose, ou tem algum parente que já fraturou o fêmur, ou é fumante, ou é tabagista, ou aquela paciente pequenininha, magrinha, também tem maior risco. Então, quem tem esses fatores deve procurar. E hereditariedade é sempre também um motivo para levar a procurar médicos, né? Exato. Sempre tem um fator de risco, né? Então, assim, os fatores de risco são bastante comuns, né? E hereditariedade está entre eles. Então, abaixo dos 65 anos, se você tem algum fator de risco desses, né? Que eu falei anteriormente, é importante procurar um médico para realização, né, do exame, se for necessário. Como é que é feito esse exame? Esse exame é muito simples, indolor, né? É densitometria óssea. Densitometria óssea. Aqui em Viçosa faz, vários locais tem o aparelho. Então, rapidamente ele faz esse exame, ele vai avaliar a densidade óssea, a massa óssea da coluna lombar e do fêmur. Né? Então, se na coluna lombar ou no fêmur tiver uma baixa massa óssea, abaixo do limite de menos 2,5, esse paciente já tem osteoporose. Mas não quer dizer que o paciente que tem osteopenia, por exemplo, não tenha risco de fratura, não tenha que ser tratado. A gente tem que avaliar esse paciente como um todo, os fatores de risco, e se ele tiver fatores de risco importante para o risco de fratura, mesmo tendo osteopenia, não tendo osteoporose, a gente tem que tratar. O que é osteopenia? Osteopenia é uma fase anterior à osteoporose. É uma situação de baixa massa óssea, mas não chega a ser uma massa óssea muito baixa. Então, é o início da doença. É o início, é um degrau antes da osteoporose. A osteoporose, o risco de fratura é muito grande. A osteopenia tem um risco menor. Já está perdendo massa óssea, mas ainda não está tão... Não está tão grave assim. Precisa de uma atenção também. Existe tratamento para osteoporose? Existe tratamento. Existem os medicamentos, né, para a gente tratar, existe a dieta, existem outros fatores que a gente precisa tomar consciência. Então, o tratamento é atividade física. Então, para a gente ter um osso forte, a atividade física é muito importante, principalmente aquelas atividades físicas de musculação, de força, que precisa de força, é importante para fortalecer. Porque o osso não é reposto, né? Ele não é refeito, é a musculatura que sustenta ele que trabalha. E ele não é refeito, mas a gente tem como aumentar a força desse osso, entendeu? Então, a gente não vai formar outro osso, mas tem como a gente tornar ele mais forte. Então, a musculação é uma atividade física importante, caminhadas, né? Caminhada é muito importante porque, além de ser uma atividade aeróbica, também é um exercício que treina o nosso equilíbrio, né? Então, exercícios de equilíbrio são importantes. Existem medicamentos específicos para prevenir a fratura, né? A gente tem vários no mercado. E, além disso, a dieta é importante. Então, leite e derivados. Se o paciente não tem uma ingesta adequada, a gente tem a suplementação com comprimidos de carbonato de cálcio e vitamina D, né? E lembrar também que tomar sol pela manhã ou no final da tarde, após as 3 horas da tarde, com o corpo mais exposto, sem protetor solar, então ajuda a gente a formar mais vitamina D, que é importantíssimo para os ossos também. Sem protetor solar? Sem protetor. Pode passar no rosto, mas não passa no resto do corpo, né? Esse solzinho para você tomar, para você formar vitamina D, deveria ser sem protetor solar, porque o protetor bloqueia realmente. Porque a principal fonte da vitamina D é a formação na pele, né? A absorção dos raios pela pele e a formação da vitamina. Então, se você tiver coberto com um bloqueador, não forma vitamina. Então, e isso vale para a vida inteira, não é só para quem já tem osteoporose, não. Tomar sol faz parte de um programa de prevenção, não é isso? Exatamente. Então, assim como o exercício e a dieta. Tem que ter uma precaução com o sol devido aos problemas, ao câncer de pele, ao envelhecimento precoce, sim. Mas é importante um períodozinho do dia você se expor um pouquinho ao sol.
E a dieta? É sempre só com leite e esses A vitamina D também a suplementos? gente consegue pela dieta, né? Mas são poucas as fontes. É ovo, peixes de água salgada, óleo de fígado de bacalhau, essas coisas são fontes de vitamina D, mas não são muito frequentes na nossa dieta. E o leite e derivados é a principal fonte de cálcio. Então, por exemplo, a gente tem uma ingesta adequada de cálcio, seria necessário, por exemplo, tomar um copo de leite pela manhã, tanto faz desnatado ou integral, 2 fatias de queijo, minas, frescal, à tarde tomar um iogurte, à noite tomar mais um copo de leite, mais requeijão também. Então, dessa maneira, a gente consegue ter uma ingesta adequada de leite. E tem alimento que prejudica, que provoca osteoporose, que deve ser evitado para quem já tem essa tendência? O álcool, né? As bebidas alcoólicas são prejudiciais, muito prejudiciais. Além disso, o café acaba prejudicando um pouquinho a absorção do cálcio, né? Bebidas, refrigerantes à base de cola também acaba quelando, ou seja, se ligam ao cálcio e impedem que o cálcio seja absorvido pelo organismo. Então, são alimentos que acabam prejudicando a absorção do cálcio e sendo um risco para a osteoporose, né? Também, assim como a artrite e a artrose, não tem cura. Só tem tratamento, tem controle. Na verdade, a osteoporose, através daquele exame, a gente consegue até reverter, passar para a osteopenia. Né? Então, acaba a osteoporose tendo cura. Mas o mais importante na osteoporose não é curar o termo osteoporose, essa designação osteoporose. O mais importante é evitar a fratura. Então, uma vez que a paciente já teve osteoporose, é importante esse acompanhamento para se evitar uma queda e se evitar a fratura posteriormente. E uma vez que caiu, né, uma pessoa mais velha, a gente sempre fala com as pessoas mais velhas, cuidado, que velho quando cai é difícil de emendar, já viu isso? Então, é mesmo? É mais difícil? Ele tem tendência, por causa da osteoporose, a dificultar a cicatrização? A cicatrização, a recuperação? É mais difícil. O paciente com osteoporose, ele tem uma recuperação mais lenta realmente. Então, por exemplo, um paciente idoso com osteoporose que cai e quebra o fêmur. Então, as consequências são enormes, porque ele tem que fazer uma cirurgia e o tempo de imobilização dele acaba sendo longo. A partir desse momento, ele pode ter risco, por exemplo, de uma pneumonia. Como ele fica muito deitado, não se locomove muito, acaba tendo risco de pneumonia. O risco de imobilização é muito grande. O risco de tromboembolismo pulmonar, embolia pulmonar é muito grande depois que o paciente quebra uma perna. Então, além de ser difícil a cicatrização, né, a consolidação da fratura, várias consequências podem ocorrer. Então, tem o risco, inclusive, de morte depois de uma fratura de fêmur. Por causa dessas outras doenças das outras vêm consequências junto. Uma coisa vai levando a outra. Exatamente. Né? Então, é uma coisa muito grave. Tem pessoas que têm, por exemplo, 60 anos, hoje a pessoa não pode dizer que é jovem, mas também não é velha, né? Como a gente está vivendo cada vez mais. Isso. Tem pessoas nessa idade, 50, 60 anos, que têm osteoporose, assim, que realmente fratura à toa? Tem. São casos mais graves? Existem esses casos, né? Não é a maioria, mas existe, porque existem outras doenças também sobrepostas que levam a uma osteoporose mais grave. Então, por exemplo, paciente com doença da tireoide pode ter uma osteoporose mais precoce e mais grave. Paciente com doença da paratireoide também, que é uma outra glândula. Então, outras doenças podem levar a uma osteoporose mais grave e mais precoce e ter fratura recorrente. E às vezes a pessoa tomando medicação, tomando sol, tomando cálcio, fazendo tudo isso que previne, ainda tem a doença, né? Pode acontecer, né? Numa situação mais grave. Aí como é que evita queda e fratura no dia a dia? Então, isso é muito importante também, porque realmente a prevenção de queda previne a fratura. Então, pacientes idosos, por exemplo, em casa a maior porcentagem das quedas é em casa, não é na rua, né? Então, idosos, à noite, por exemplo, para levantar para ir ao banheiro, isso é muito recorrente, principalmente homens que têm hipertrofia prostática, né? Sempre tem um interruptor perto da cama para ele poder acender a luz, para ele poder se encaminhar para o banheiro. Esse trajeto da cama para o banheiro sempre ser muito iluminado. Evitar tapetinhos. Tapetinho é um perigo para escorregar. Sempre calçados com antiderrapante. No banheiro, por exemplo, tá tomando banho, colocar um banquinho no boxe, porque ele vai lavar o pé, né? Aí não tem que ficar escorando para não cair. Então, ele tem que sentar. Barras de apoio nos banheiros, dependendo do idoso, né? Por exemplo, à noite também o idoso levanta bruscamente para ir ao banheiro, ele sente uma tontura, é um risco para ele cair, ter uma queda. Então, sempre
antes de levantar rapidamente, senta primeiro na cama, levanta devagar, para ele não ter essa tontura e cair, ter uma queda e quebrar um osso. Por exemplo, pacientes que têm Alzheimer, é mais complicado ainda, porque né? Além de ter, né, já um problema neurológico, ele toma remédio forte. Então, os remédios ansiolíticos deixam meio tonto, sonolento, cai à toa. Então, é importante prevenir. Então, assim, uma casa de um idoso tem que ser uma casa realmente planejada para ele, né? Adaptada para ele. Segura. Ainda mais para quem tem osteoporose, não é isso? Principalmente. E, como a gente sempre fala, a prevenção é sempre o melhor remédio. E essa prevenção começa desde quando os pais ensinam os filhos a se alimentarem bem, exatamente para fazer a prevenção. Tomar leite, tomar sol. A gente realmente, hoje tem muito preconceito contra o sol, né? Esquece que ele é um fator... É uma fonte de vitamina, imprescindível para vitamina. A gente se esquece disso com medo de envelhecer, mas para envelhecer precisa do sol, com certeza, né? E uma boa alimentação, exercício físico, como sempre a gente recomenda aqui, a prevenção é sempre o melhor remédio. A gente consegue prevenir bastante coisa através de coisas simples, né? Atividade física, alimento, tomar sol, coisas simples a gente consegue fazer e prevenir doenças graves, né? E é rotina, não tem jeito, né? Não tem Quando jeito. A gente é mais nova, faz ginástica para ficar magrinho e bonitinho. Quando fica mais velha, tem que fazer para ficar saudável. Não tem jeito, né? Não tem jeito, não. Muito obrigada pela sua presença aqui, doutora Cristiane, pela segunda vez aqui no Viva Saúde. O Viva Saúde dessa semana termina aqui. Como sempre, este é um programa que conta com a sua colaboração. Você pode enviar suas sugestões de temas e perguntas para o e-mail vivasaude@ufv.br. Nosso programa também está no Facebook, na página Medicons Telesaúde. O Viva Saúde é produzido pelos alunos do curso de Medicina da Universidade Federal de Viçosa, que participam do programa Medicina Consciente. Então, estamos esperando a sua participação. E não se esqueça, uma boa saúde sempre depende de prevenção. Um grande abraço e uma semana com muita saúde e paz para você. Até o próximo programa. Viva Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.